Olá pessoal, mais um vídeo, hoje um vídeo indoor, né? Não tem caminhada hoje não, mas tem uma experiência, né, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês numa das caminhadas que eu fiz. Eu tenho postado vídeos falando dessas caminhadas, dessas trilhas, das experiências que eu estou tendo nos templos, né, e também em algumas montanhas muito próximas a Kyoto. Então, numa dessas caminhadas, eu tive uma experiência sensacional com o meu corpo e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Por quê? Porque é uma experiência que você pode estar até passando ou pode passar, e isso pode te ajudar também a vencer esse desafio que eu vou comentar com você hoje. Bom, num dos vídeos eu comentei com vocês que eu tive uma caminhada num local que era acima daquilo que eu estava acostumada, que era em torno de 400 metros, né? E essa montanha que eu fui, ela tinha em torno de 700 metros. Até aí, tudo bem. Caminhar na montanha tem feito muito bem para mim, não só pelo fato de eu estar ali dentro das montanhas, mas principalmente contato com a natureza. E isso tem me ajudado e me ajudou muito nessa readaptação e a adaptação, né, aos costumes, a toda a rotina da vida japonesa. E essa montanha que eu fui, ela tinha em torno de 700, quase 700 metros, né? Até aí não teve problema nenhum. Caminhar na montanha é uma coisa saudável quando você tem até certo preparo físico. Mas essa montanha que eu fui de quase 700 metros, eu tinha um desafio que era andar em torno de 8 quilômetros em estrada de concreto, nem era asfaltada, tá? Ela era bem alta, né? E eu tinha que subir essa montanha. No princípio subi, depois eu tive que descer, e foi descendo que eu tive aí o meu grande desafio. Então, nesse percurso, né, de quase 8 quilômetros na subida, foi um percurso realmente muito cansativo. Eu pensei que não ia conseguir chegar onde eu queria, mas finalmente eu consegui entrar, né, adentrar a estrada de terra, já que pertencia à montanha. Ela era realmente bem íngreme, mas não difícil de fazer a caminhada, e eu consegui chegar até o topo, e eu fiquei muito feliz. Inclusive compartilhei fotos e tudo mais. Bom, na descida, tudo bem, na descida, na parte de terra não teve problema nenhum, gente. Mas quando eu cheguei nessa parte do concreto, as coisas começaram a se complicar pro meu lado. Por quê? Porque eu comecei a sentir uma dor na minha perna direita, e cada vez que eu dava um passo, porque veja bem, subida é uma coisa, descida é outra. Quando você desce, o impacto da sua caminhada, ela em estrada de concreto ou mesmo asfalto, é muito, mas muito dolorido para o corpo, né? Tem pessoas que não tem problema, mas no meu caso eu comecei a sentir dor na perna direita, comecei a ficar cansada. E isso foi trazendo uma certa angústia, uma dificuldade, e eu já comecei a ter medo de não conseguir continuar, gente. E como eu estava de ônibus, eu tinha um horário de ônibus para pegar, eu já comecei a ficar duplamente preocupada. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí continuei brincando e cantando e fazendo algumas piadinhas para ver se eu conseguia driblar a dor que eu estava sentindo, mas a coisa não funcionou. Aí eu falei, agora, o que eu vou fazer? Então teve certo momento na estrada que eu simplesmente sentei, né, no caminho lá de concreto, e comecei a me lamentar, e comecei até a fazer umas brincadeiras para ver se aquilo amenizava a dor. E aí levantei e fui novamente. Usei o meu stick como se fosse uma muleta, né, para ver se eu conseguia vencer a dor da minha perna, e não consegui, gente, nada funcionava. E aí eu comecei a ficar mais preocupada ainda, né? E aí chegou um determinado momento, eu pensei, bom, eu vou conversar com a minha mente, vou mudar o pensamento, vou falar com a minha mente, ou vou usar a minha mente para conversar com o meu corpo, especificamente com a minha perna direita, né, que estava doendo, e conversar com a perna esquerda para ela me ajudar a entrar num ritmo tal que eu pudesse continuar a caminhada. Diga-se de passagem, na descida, porque na reta ainda foi mais amenizada, mas na descida realmente os impactos estavam doendo demais e começou a afetar até o meu quadril. Então o que eu fiz? Eu foquei no meu corpo e disse para ele, nós vamos conseguir.
eu vou largar o meu stick, né, que estava servindo como uma muleta, né, e vou pegar um ritmo e você, perna direita, vai entrar em ritmo com o meu lado esquerdo e nós vamos conseguir. Gente, aí eu comecei a devagar e sempre jogando o peso mais um pouquinho para o outro lado para poder aliviar a dor. E assim eu fui, Aos poucos, com o foco, com a determinação, o meu corpo foi acompanhando, a minha perna foi acompanhando. E quando eu percebi que eu estava focada, até concentrada, eu estava num estado de meditação, pode-se dizer, o meu corpo começou a atender ao meu pedido. E aí eu consegui andar de uma forma mais rítmica e fui conseguindo, gente, e aí fui saindo daquela parte mais íngreme da montanha, né, da estrada, e fui adquirindo um ritmo tal que o meu corpo foi obedecendo a minha mente. E eu falava pro meu corpo, você vai conseguir, ande de forma rítmica que você vai conseguir. E ali eu fui, eu não pensava mais em nada, nem olhava para os lados, simplesmente eu olhava para minha frente, eu olhava para onde eu precisava olhar para chegar, onde eu tinha que chegar para pegar o ônibus, porque senão o trajeto ficaria muito, eu simplesmente teria mais dificuldades para voltar. E aí eu cheguei num ponto que a estrada já estava na reta. E quando eu cheguei na reta, eu fiquei mais impressionada comigo, gente. Por quê? Porque eu adquiri um ritmo tal e uma leveza tal do corpo que eu peguei uma velocidade que eu falei, agora eu não paro mais. Eu tenho um lugar para chegar e eu vou chegar nesse local, que era o ponto do ônibus, né, gente? Aí eu continuei. Gente, eu peguei um ritmo que parecia que eu estava sendo carregada por mim mesma. E era uma leveza tal, uma leveza que eu já não sentia mais a dor na perna direita. Eu simplesmente caminhava com leveza, que aí, quando eu avistei o ponto de ônibus, falei, cheguei. Aí eu sentei, né, gente, para descansar, porque também ninguém é de ferro. E felizmente foi tão sincronizado que logo depois o ônibus veio e logo depois essa sincronização me levou a um trem e eu consegui voltar para casa de forma tranquila. Eu fiquei impressionada com essa capacidade que meu cérebro teve de se harmonizar, né, de trazer para o meu corpo uma harmonia tal que eu pude vencer esse desafio. É claro que eu não quero repetir essa dose porque eu não vou simplesmente forçar o meu corpo mais nesse trajeto. Então eu vou buscar outra forma, mas tentar não mais caminhar em concreto, porque realmente foi muito dolorido para mim. Mas fica aqui essa experiência maravilhosa, que é uma experiência que a gente tem muitas vezes, que a gente precisa dominar o nosso corpo e a nossa mente atrapalha. Por quê? Porque a gente só pensa naquilo que está causando desconforto. No caso, era a minha dor. Então, a mente realmente ela tem um poder enorme de tomar conta das situações, né? Seja para o bem ou seja para o mal, ou seja para ajudar ou para atrapalhar. No caso, ela me ajudou, porque na hora que eu dei um basta, né, para ela e disse, acabou, nós vamos conseguir, eu consegui. Então foi uma experiência assim que até eu fiquei impressionada com a capacidade que eu tive de vencer essa limitação, né, que foi essa dor na perna. Então esse é o vídeo, né, o conteúdo que eu estou compartilhando com vocês e que pode ser útil para vocês também, né, no momento que vocês estiverem com dificuldade, tiver que vencer algum desafio. É claro que depois também eu tive alguns acompanhamentos, né, uma acupuntura, uma massagem, um banho de furô, alguma coisa que me ajudou a colocar o meu corpo no local, porque todos nós temos as nossas limitações e a gente tem que respeitar o corpo, né, gente? Diga-se de passagem. E aí o corpo ajuda com que a gente possa nos embrenhar novamente em outras atividades sem ser agredido, né? Então fica aqui a dica, né, para vocês, e eu espero, né, tá fazendo outras caminhadas e vencendo aí os 700 metros com mais tranquilidade, tá? Eu fico por aqui, então até o próximo vídeo, tchau. Mais ritmificar, gente, tá confuso, mais ritmamente, nossa, saiu, mais ritmamente.